Bom, na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer o seguinte. A gente vai utilizar o dpkg para criar 2 pacotes Debian, né? Só que a gente vai estabelecer um desses pacotes dependendo do outro pacote. Então, aqui eu já criei, né, 2 estruturas aqui de diretórios, essa teste e main. Na forma como a gente aprendeu nas aulas anteriores, né, como funciona a estrutura dos pacotes Debian. Aqui eu vou ter o meu arquivo de controle, né, para esse pacote teste, né, e eu vou instalar um script dentro de usr local bin. Okay? Se eu der um echo na minha variável $path, essa minha usr local bin tá aqui, usr/local bin, né? Ela já é um diretório mapeado aqui dentro da minha variável path. Então, o meu sistema vai conseguir encontrar esse script e executar ele de qualquer lugar, aqui do terminal. Vamos ver primeiro o que esse script está fazendo aqui. Então, vou lá em teste, dentro do meu pacote teste, usr local bin. Lá dentro eu tenho o script teste.sh. É simplesmente um script que define uma função chamada de chamaEu, e ela vai fazer um echo para exibir uma mensagem no terminal, que é a nossa dependência. Okay? Então, só a dependência teste. Pode carregar ela dentro aqui do próprio terminal, utilizando o comando source. Então, source, está aqui, né, o meu script que define a função. E agora eu posso chamar a função chamaEu aqui no terminal. Está aqui, olá, só a dependência teste. A mesma coisa eu posso fazer dentro de um script. Então, no meu pacote lá main, né, meu pacote main, eu também tenho uma estrutura de diretórios semelhante. Tem um arquivo de controle, né, do nosso pacote Debian, e também lá em /usr local bin eu vou instalar o meu main.sh. Mas esse script vai depender desse script teste. Então vamos lá em main usr local bin main.sh. Eu primeiro carrego o meu script, que é a dependência, com comando source, exibo uma mensagem, né, dizendo que é o programa principal, e depois chamo a função, né, lá do meu script teste.sh. Então vou sair aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver como é que estão esses arquivos de controle. Ctrl L. Vou lá no meu teste. Dentro da pasta Debian tenho lá meu arquivo de controle. Simplesmente o arquivo de controle genérico, né, para a criação do pacote Debian, com a versão 0.1. E aqui eu tenho a minha descrição, que a descrição é o meu programa de teste. E agora vamos ver o meu arquivo de controle do programa principal. Está aqui main, né, a mesma versão, tem algumas informações aqui genéricas que eu simplesmente copiei e colei. Mas o que importa para a aula de hoje é o seguinte. Ele depende, né, nesse campo aqui, depends, eu coloquei, ele depende do pacote teste. Percebam o seguinte, aqui não é o script, é o pacote do qual ele depende. E aqui eu posso colocar, entre parênteses, a versão. Tem que ser uma versão superior ou igual à versão 0.1. Poderia colocar também somente igual, ou então inferior. Daí depende dos sinais que eu for colocar aqui. Mas por enquanto eu quero uma versão superior ou igual a 0.1. Ok? Vamos sair e salvar. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos gerar os pacotes Debian. Para isso a gente utiliza dpkg, né? "-b de build, né? O nosso pacote é teste-0.1 _all. Se eu der um ls, foi gerado aqui o meu pacote Debian de testes, localmente. Vou fazer a mesma coisa, dpkg-b, né? Para fazer o build. Agora do meu pacote principal. Se eu der um ls, está aqui meu pacote principal também. Ok? Agora eu vou fazer a instalação, né? Primeiramente tentar fazer a instalação do pacote principal. Vocês vão ver que eu não vou conseguir fazer porque está faltando a dependência. E depois a gente faz a instalação da dependência e depois do pacote principal. Vamos lá. Para isso eu posso utilizar sudo apt install, né? Para ele fazer a instalação, /, porque o meu pacote está no diretório atual, main _0.1 _all.debian. Aperto o Enter aqui. Aconteceu o seguinte, né? The following information may help to resolve the situation.
né, porque ele não conseguiu instalar esse pacote aqui, né, que esse pacote tem essas dependências não encontradas aqui. Ele depende de testes, exatamente como a gente colocou lá no nosso arquivo de controle, mas não é instalável, porque o nosso sistema não sabe de onde procurar essa dependência. Então vamos fazer o seguinte, vamos instalar primeiro a dependência, depois a gente instala o pacote principal. Sudo apt install. Vou instalar aqui o pacote ./teste _0.1 _all.debian. Apertei Enter aqui, ele fez a instalação, né, do meu teste. Se eu rodar teste.sh, de qualquer lugar do terminal, já que ele já está instalado, percebam que não aconteceu nada, porque esse script só define a função. Mas eu posso utilizar, por exemplo, o comando wit para saber onde esse script está instalado. Está justamente em /usr /local/bin, né, seguindo a estrutura de diretórios lá do nosso pacote Debian. Agora vamos tentar instalar o pacote principal. Ctrl L, limpar a tela, sudo apt install o meu ./main.debian. Fiz a instalação e agora ele conseguiu fazer a instalação normalmente, né? E aí eu posso chamar o meu script main.sh, né? Vou apertar Enter, sou o programa principal e ele conseguiu carregar a função lá da minha ele conseguiu carregar o script lá da dependência, né, juntamente com a função que exibe lá a sua dependência teste, ok? Se eu for remover a dependência, né, ele vai acabar removendo também o script principal. Vamos fazer isso. Então, se eu der um sudo apt remove, né, e eu vou remover meu teste, aí ele vai me informar, olha, esses pacotes vão ser removidos, o main e o teste. Por quê? Porque apesar de eu não ter estabelecido para ele remover o main, o teste, né, é uma dependência do pacote principal main. Então, o main vai ser removido junto com ele. Vou apertar yes aqui, e aí ele removeu os dois, ok? Então, assim que a gente faz para estabelecer dependências de um pacote Debian e estabelecer um pacote Debian que depende do outro, ok? Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.